Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje vamos retomar o estudo do capítulo 11, um belo capítulo. Vamos aprender que Paulo, até aqui neste capítulo, negou que os judeus tivessem a salvação deles garantida como base nos privilégios que eles tiveram. Não, Paulo está explicando nesses capítulos anteriores que a fé era a chave e não a raça, né? Não a etnia, ou qualquer coisa que eles pudessem fazer, qualquer tipo de obra que desta forma eles pudessem alcançar a salvação. Não, Paulo argumentou que todos os que creem em Jesus é que são filhos de Abraão. E ele também falou muito que nenhuma das promessas de Deus deixariam de ser cumpridas. E nesse capítulo 11 agora, o apóstolo Paulo vai falar de Israel, o povo escolhido de Deus. E ele inicia dizendo: o que eu vou dizer de Israel? E o que fazer com as promessas que Deus fez para Israel? Será que a incredulidade desse povo, por acaso, anulou tudo aquilo que Deus tinha de compromisso com esse povo? Paulo vai abordando essas questões. Será que Israel foi, digamos, deserdado por Deus? Será que o plano de Deus revelado lá no Antigo Testamento foi descartado? Então, esse é o tema que nós vamos ver agora no capítulo 11, né? Então, o verso 1 começa dizendo: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? E ele responde: de maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, Paulo está dizendo aqui, ó, uma das provas de que Deus não rejeitou o seu povo sou eu, Paulo, né? Ele era um israelita, um descendente de Abraão, ele era membro da família de Benjamim, ele era um judeu. E ele foi escolhido por Deus para ser um cristão, um apóstolo, como nos capítulos nós vimos, ele foi um vaso escolhido de Deus para levar a mensagem de Jesus. No verso 2 diz: Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Ó, nesse versículo, a frase, o seu povo, é uma referência à nação de Israel, e não só aos eleitos, né, que pertencentes a essa nação. Sim, a nação. O verso 3 diz: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. O que Paulo está fazendo aqui agora? Paulo está citando Elias como uma ilustração. Elias pensou que a nação... Vale a pena você estudar a história de Elias no Velho Testamento. Elias pensou que a nação inteira de Israel tinha tinha apostatado, a nação inteira estava errada. O remanescente, como a gente vem falando, os que sobraram, né, dos dias de Elias, era a prova de que Deus não tinha rejeitado seu povo. E o remanescente, esses que ficaram do tempo de Paulo também, continuavam a ser a evidência de que Deus estava com o seu povo. Verso 4 diz: e qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Paulo continua falando aqui, e ele indica que assim como nos dias de Elias, também agora tem gente que não se dobra ao diabo e que permanece fiel a Deus. O verso 5 diz: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E em contraste com o remanescente escolhido pela graça, estão os demais, aqueles que são escolhidos por Deus. Eu e você fazemos parte desse plano de Deus, os escolhidos, aqueles que ficaram firmes nas promessas de Deus. E convém pedir que o Espírito Santo encha a sua vida de graça e de sabedoria para que eu e você continuemos firmes, carregando a mensagem do Evangelho no nosso coração e vivendo por ela. E o verso 6 diz assim, ó: e se é pela graça, já não é pelas obras.
Se fosse graça, se fosse a graça, não, já não seria graça, né? E se é pela graça, já não é mais pelas obras, aliás. E se fosse a graça, já não seria graça. Paulo está explicando aqui que a graça e a obra são excludentes, uma anula a outra. Então, a eleição de Deus foi estabelecida apenas pela graça de Deus. Isso que custa o ser humano entender que ele foi escolhido de Deus mediante a sua infinita graça. Ou seja, que não é o que eu e você fazemos que vai herdar o que nós fazemos, não dá acesso a herdar o reino, e sim a graça abundante de Deus na nossa vida. Isso é tremendo. O verso 7 diz: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Olha, gente, a nação de Israel, como um todo, ela foi endurecida. Aquilo que Israel buscava, o que era? Era uma justiça. Mas os eleitos é que alcançaram essa justiça. Que justiça é essa? Isso que a gente vem falando. A justiça pela fé na cruz do Calvário. Lá, Jesus levou nossos pecados. Ele se fez justiça por nós. A condenação que estava sobre nós caiu sobre ele. E os outros foram endurecidos, porque não creram. Um coração endurecido não tem capacidade de crer nessa verdade. O verso 8 diz: como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, nessa tradução diz aqui na NVI, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, dizendo que Deus endureceu, deixou sem sentido esse lado espiritual de Israel. E Davi diz, verso 9, ele diz, e Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. E eles tropeçaram. Verso 10 diz: escureceram-se-lhe os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Paulo está citando, já citou Elias, agora ele está citando Isaías e está citando Davi. São textos do Velho Testamento para mostrar aqui essa indiferença de Israel, essa indiferença espiritual de Israel. Ela sempre foi um padrão que sempre se manteve. A rejeição de Cristo pelos judeus traria uma consequência triste, uma miséria para esse povo, como nós vimos então. Foram levados cativos, foram totalmente dispersos. Por quê? Porque não permaneceram fiel. O capítulo 11 está falando do povo de Israel. Vamos estudar até aqui o verso 10, e o que nós pensamos como conclusão é que, após essa explicação de Paulo sobre como Deus elegeu os israelitas, como ele teve misericórdia de nós, Paulo nos ensina uma coisa tremenda, uma coisa que é uma base para nós, que as escolhas de Deus não segue nenhuma lógica. Quando Israel tentou se acertar com Deus por esforço próprio, querendo interesses, buscando, perseguindo os seus próprios interesses, Israel não teve sucesso. Os escolhidos de Deus é que tiveram. Eles foram os que... Quem são esses escolhidos? São aqueles que deixaram Deus buscá-los por interesse que tem por eles. Deus tem interesse por mim e por você. E como resultado, temos a salvação em Cristo Jesus. Deus ama você. Deixe-se ser achado por Ele. Leia esse texto novamente. Um grande abraço.